Pronto. Bom, boa noite a todos. Nós vamos dar seguimento na nossa aula de proteção internacional dos direitos humanos. E, como sempre, fazemos uma retomada de conteúdo, principalmente nessa aula de hoje, que nós tivemos aí um intervalo um pouquinho longo em relação à nossa última aula, e nós estávamos exatamente fazendo o estudo, pelo menos levantando as principais questões sobre os casos julgados contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Como eu mencionei para vocês, obrigatoriamente, não tem como fugir disso, obrigatoriamente, vocês que são da área de relações internacionais, estudantes de direitos humanos, da disciplina de direitos humanos, e principalmente de uma disciplina que não é tão comum como essa, que é a proteção internacional dos direitos humanos, obrigatoriamente precisam conhecer os casos em que o Brasil foi réu e foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. E aqui, a gente, fazendo essa retomada de conteúdo, e já avançando para o âmbito da Corte Interamericana, vamos lembrar aqui a lógica do sistema interamericano. Nós temos uma Organização das Nações Unidas que regionalizou a proteção internacional dos direitos humanos por meio de continentes, cria sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, estamos falando especificamente do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, um sistema que tem uma característica um pouco diferente do sistema europeu, porque ele tem 2 órgãos de atuação. Estamos aí ao longo das aulas estudando esses órgãos, estudando as funções da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as funções da Corte Interamericana, suas características, sua composição, principalmente os requisitos de uma petição, de uma denúncia que podemos levar para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e vimos que essa é uma das características desse sistema de proteção. Por quê? A lei, a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela não prevê a possibilidade de vítimas processarem estados na corte diretamente. Existe todo um trâmite previsto na Convenção, no Pacto de São José da Costa Rica, em que, desde que preenchidos os requisitos do artigo 46 da Convenção Americana de Direitos Humanos, ou seja, esgotamento das vias internas de proteção, porque eu não posso simplesmente acontecer uma violação hoje, eu não posso fazer um peticionamento pedindo a intervenção de um órgão internacional de proteção aos direitos humanos amanhã. Por exemplo, eu preciso comprovar que eu esgotei as minhas vias internas aqui. Isso significa, pessoal, para quem faz as anotações, a característica da subsidiariedade ou complementariedade do sistema internacional de proteção. Ele não atua imediatamente, ele não pode atuar imediatamente. Primeiro, nós precisamos tentar internamente resolver o problema. Se não houve uma resolução interna, é aí que nós levamos e submetemos o caso para o cenário internacional. E aí nós vimos que dentro do sistema interamericano, existindo a comissão e a Corte Interamericana, o primeiro passo é encaminhar uma petição para a Comissão Interamericana. Então, vamos supor aqui que o Matheus, ele entende que ocorreu uma situação de violação de direitos humanos, seja em relação a uma única pessoa, Maria da Penha, Sétimo Garibaldi, Herzog, enfim, várias situações, vários exemplos aí que a vítima foi uma única pessoa, e ele entende aí que é um caso de violação de direitos humanos. Não houve uma solução efetiva, interna, dentro do Brasil, ou seja, os responsáveis por essa violação, e no caso, com certeza, seria crime, né? São crimes. As violações de direitos humanos internamente, elas geralmente configuram crimes. Não houve uma responsabilidade ou está acontecendo uma demora na responsabilização, o Matheus simplesmente vira e fala assim: eu entendo, professora, que isso aqui é um caso de se peticionar e apresentar essa petição para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E ele faz essa petição, ele pode fazer como representante legal. Em nenhum momento a convenção exige a presença de um advogado, até porque vítimas, ele pode ser um representante legal. Representante legal pode ser uma ONG, pode ser qualquer pessoa, e se não for advogado, a própria convenção prevê a possibilidade
de tanto comissão como corte nomearem um defensor interamericano, que vai ser um advogado que vai acompanhar esse processo tanto no âmbito da comissão como no âmbito da corte. Vimos que existem várias formas dessa petição, se ele quiser encaminhar, dessa petição chegar na Comissão Interamericana, pode ser por e-mail, pode ser no próprio sistema, no site da Comissão Interamericana, pode ser fisicamente, às vezes ele quer levar lá em Washington, a comissão tem sede em Washington, nos Estados Unidos, sempre, repito, sempre, num país que não faz parte do sistema interamericano, ou fisicamente, enfim, há várias formas, ou por correio, pode ser por correio, existem várias formas de uma petição chegar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Não existe, claro que todo procedimento tem a sua burocracia, mas não é como a burocracia internacional, ela não é tão grande como no Brasil. Então, existem aí várias formas que se fosse dentro do judiciário, nós não teríamos, por exemplo. E aí vimos que a comissão, ela emite recomendações, ela tem uma natureza administrativa, ela faz uma análise dos requisitos, e preenchidos esses requisitos, a comissão, ela verifica se ela vai realmente formalizar uma ação internacional contra aquele determinado estado onde ocorreram as violações de direitos humanos. Ela faz todo aquele procedimento que estudamos e dá as recomendações. Se o Estado cumpre, arquiva-se o processo. Se o Estado não cumpre, a comissão encaminha o caso para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, nós estamos aqui no meio do estudo de 10 casos, que a gente tem que pensar o seguinte, para que esses casos estão na Corte Interamericana de Direitos Humanos, é porque esses casos passaram pela Comissão Interamericana, não houve cumprimento das recomendações da Comissão Interamericana, e aí a própria comissão encaminhou o caso para a Corte Interamericana. Para a gente pensar assim, estamos analisando esses casos, vocês podem ter certeza que antes eles eram casos da comissão. Não houve cumprimento. A comissão encaminha o caso para a Corte, tá? Esse advogado fornecido pela comissão será obrigatoriamente da nossa... Não, são os defensores interamericanos que estão à disposição lá cadastrados na Comissão Interamericana, por ser mais familiarizado com as leis local ou alguém escolhido dentro da própria comissão. John, vai ser, não tem, não existe essa grande quantidade de profissionais nacionais do país das vítimas, não tem essa disponibilidade toda. Eu até sempre falo para os alunos lá do direito que existe uma escassez de profissionais nesse sistema internacional de proteção aos direitos humanos muito grande, e não só dos direitos humanos, dos próprios tribunais internacionais, a gente vê uma escassez de profissionais. Então, não imaginem assim que existe um grande número de advogados à disposição, que trabalham, cadastrados, habilitados, para atuarem lá na comissão, não. Você vai ter no máximo 2 ou 3, que obrigatoriamente vão falar os idiomas oficiais previstos na convenção. Foi inserido, eu até queria comentar com vocês, foi inserido não na convenção, porque pela convenção, os idiomas oficiais o inglês, o espanhol e o francês. Foi inserido no regulamento da comissão e da corte o português. Mas por quê? Pelo grande número de ações envolvendo o Brasil que chegaram na comissão. Então, acabou que inseriu um quarto, mas isso no regulamento interno, no regimento deles, interno, que pode ser mudado, vamos supor que mudou a gestão ali dentro daquela comissão, dentro do 7. Mudou a gestão, pode ser que o chefe ali da comissão pegue aquele regimento e faça alteração por si só, porque é um documento, é uma lei interna da comissão e acrescentar o português como o idioma do sistema, mas oficialmente mesmo só o espanhol, francês e inglês. E nós não temos essa grande quantidade de profissionais para atender todas as demandas, tá? Então, geralmente, os profissionais que têm lá à disposição, esses defensores, esses advogados, são pessoas que têm que falar necessariamente os idiomas oficiais e conhecer, ao menos, as constituições dos países que fazem parte, dos 34 países que fazem parte do sistema interamericano. E é claro, assim,
que cada situação eles vão ter que aprofundar no estudo de legislações internas, né, que não seja a Constituição, da lei infraconstitucional, códigos, por exemplo, o Brasil é nomeado um defensor interamericano que a nacionalidade dele seja a Colômbia, por exemplo. Ele é colombiano, ele é um defensor interamericano, com certeza, pelo menos a Constituição brasileira ele vai ter que conhecer, mas ele não vai conhecer, com certeza, esse tanto de lei que tem dentro do Brasil. Nem nós aqui, da área do direito, às vezes conhecemos direito, pela grande quantidade que temos, né? Até pelo nosso próprio sistema do civil law. Não somos um sistema baseado em precedentes, somos um sistema baseado em leis, apesar de precedentes estarem em ascensão no direito brasileiro, mas espera-se que pelo menos tenha conhecimento das constituições dos países e, em cada caso, aprofundar em toda a legislação específica daquele país. Mas não é um cenário, viu, John, de muitos profissionais, não, tá? Aliás, há uma sobrecarga muito grande desses defensores que vão recebendo ali, até na própria europeia. A gente pensa, mas isso é só no interamericano, não, até na própria corte europeia. Lá na corte europeia, tem, às vezes é um rodízio, às vezes fica no máximo 5, 6 para atender todo mundo ali, é pouco, tá? Pega os estagiários, tá? Geralmente são os estagiários que ficam fazendo o sistema de peticionamento e encaminhando para os defensores para fazer esse acompanhamento. Mas pelo menos o peticionamento são os estagiários. Mas para chegar ali, naquele estágio, com certeza, teve uma seleção e a pessoa conhece ali para poder fazer o sistema de peticionamento, de verificar pelo menos os artigos da convenção que foram violados, tá bom? Mas vamos lá. E aí, na aula passada, nós vimos alguns casos e nós paramos no caso Gomes Lund versus Brasil. E eu até coloquei lá no grupo de vocês, teve uma aluna que me pediu o artigo e eu encaminhei lá no grupo. Vocês chegaram a ler aquele artigo? Chegaram a ver? Eu encaminhei lá no grupo de vocês, eu acho que foi um dia depois da aula. Me pediram o artigo que explica bem essa cronologia do caso Gomes Lund, essas ações a ação que foi julgada pelo Supremo, meses depois a ação que foi julgada na Corte Interamericana e agora a DPF 320. Vocês se lembram disso? Porque é um ponto assim que não pode passar com dúvidas. Aí, no outro dia, alguém me pediu o artigo, até encaminhei. Gente, quem não estiver lembrando, vai lá no grupo, volta lá 2 semanas atrás. Isso. Gente, leiam. Vocês vão compreender essa cronologia. É desse caso que a gente parte hoje, porque é um dos principais casos que foi julgado na Corte Interamericana contra o Brasil. E aqui tem muitas coisas para a gente compreender e lembrar aqui, principalmente em relação ao atual cenário, porque estamos aguardando uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse caso novamente. Tá, aqui, ó, deixa eu compartilhar com vocês vão lembrar onde nós paramos. Nós estávamos estudando esses casos julgados contra o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós analisamos esses casos aqui e chegamos na nossa última aula. Nós estávamos especificamente nesse caso porque eu queria compartilhar com vocês uma petição, para vocês verem como que é uma petição encaminhada para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Foi exatamente esse caso aqui. Vamos fazer uma síntese do caso muito rápido aqui, porque para a gente discutir as principais questões que foram levantadas. Vejam bem, a Júlia Gomes Lund é a viúva do senhor Gomes Lund e outros, porque outras pessoas entraram com essa ação, se colocaram como vítimas nessa petição. E nós temos aqui uma situação que foi a guerrilha do Araguaia. Na década de 70, algumas pessoas, um determinado grupo de pessoas que não concordavam com a ditadura militar, eles ficavam viajando por todo o país para fazer as suas manifestações contra a forma de governo, enfim. E o que aconteceu? Numa determinada noite, eles montaram um acampamento para descansar nas margens do Rio Araguaia, por isso que chama Guerrilha do Araguaia, e aconteceu o desaparecimento. A gente fala morte, com certeza eles morreram,
Mas a gente tem que falar a palavra desaparecimento, porque isso vai ter uma implicação jurídica lá na frente. Então, vejam bem. Esse acampamento ele foi invadido. E o que aconteceu? Aconteceu que aproximadamente 70 pessoas desapareceram. Não tinha corpo, não tinha como saber, simplesmente desapareceram. A senhora Gomes Lund, a Júlia Gomes Lund, esposa de um deles, que é o senhor Gomes Lund, e bem como todas as famílias, ficaram ali por muitos anos tentando informações junto ao governo de onde estavam as pessoas que desapareceram na guerrilha do Araguaia. E aí, o que acontece? Agora, segura o caso. Isso no período da ditadura, isso tem um nome muito específico, desaparecimentos forçados. E o que acontece nesse cenário? Na década de 70, especificamente em 1979, entra em vigência, é publicada uma lei, e ela entra em vigência, uma lei que se chama Lei de Anistia, também chamada de Lei de Auto-Anistia, o auto-perdão. Anistia significa perdão. E o que a Lei de Anistia trazia logo no seu primeiro artigo? Que ficam anistiados, ou seja, ficam perdoados, todas as pessoas que praticaram crimes políticos e crimes conexos a eles. O problema todo foi nesses conexos, no período compreendido de tal a tal, período da ditadura militar. Isso em 1979. Então, nós temos, até hoje, vigente uma lei de 1979 que se chama Lei de Anistia, a Lei de Anistia do Brasil. Se vocês colocarem aí no Google, Lei de Anistia, ela vai aparecer para vocês. E o que acontece? Aquilo gerou uma situação que vocês podem imaginar, porque foi uma lei que... É a mesma coisa da lei dizer o seguinte: olha, todos vocês que praticaram crimes, qualquer crime, isso pode ser um crime político, uma decisão de fechar o Supremo Tribunal Federal, uma decisão de fechar o Congresso Nacional, até homicídios, tortura, estupros, crimes comuns. Isso, a gente chama isso no direito de crimes comuns. Todos esses crimes estão perdoados pela Lei de Anistia. O que gerou a revolta maior é porque geralmente as leis de anistia perdoam crimes políticos. Mas essa lei de anistia especificamente perdoava também os crimes comuns, os homicídios, os estupros, enfim, o sequestro, as torturas, tudo que vocês podem imaginar. Então, é uma lei que perdoou, é uma lei, né, que perdoou absolutamente tudo que foi cometido ali naquele período da ditadura militar, até, pelo menos, naquele momento. Enfim, isso gerou o que vocês podem imaginar. E tempo passa, tempo passa, tempo passa. O que acontece? Acontece que a OAB, o Conselho Federal da OAB, ajuiza uma ação no Supremo Tribunal Federal. Essa ação, ela se chama a DPF, é uma DPF, a DPF 153. As ADPF são ações que geralmente vão para o Supremo Tribunal Federal, são ações muito comuns no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Quando se quer alguma coisa do Supremo, geralmente se faz uma DPF. E nessa DPF 153, o Conselho Federal da OAB pede que o Supremo Tribunal Federal declare que essa parte, não a lei inteira, que essa parte específica dos crimes conexos, ou seja, todos os crimes, deixa só os políticos. Que essa parte do todos os crimes conexos, seja declarada inconstitucional, ou seja, ela viola a Constituição Federal. E o que acontece? Essa ação fica lá anos no Supremo Tribunal Federal. Porque se o Supremo fala, né, que aquela parte da lei é inconstitucional, todas as pessoas que praticaram crimes comuns naquele período poderiam ser processadas e responsabilizadas. E aí muita gente não queria aquilo. E o que acontece? Segura essa informação também, que é muito cenário aqui para analisar. Paralelamente a isso, o Brasil ratifica o sistema interamericano na década de 90, em 92, por exemplo, aceita a jurisdição da corte em 98, e a senhora Gomes Lund, juntamente com outros familiares dessas pessoas desaparecidas,
Depois de tentar de todas as formas internamente e inconformados com essa lei de anistia, ou seja, não é possível que depois de tentar, essas pessoas foram perdoadas. Inconformadas com isso, elas levam o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, como foi a senhora Gomes Lund que encabeçou toda a movimentação para essa ação internacional, o caso acabou recebendo o seu nome, a senhora Júlia Gomes Lund e outros versus Brasil, Estado brasileiro. O que ela levanta nessa ação internacional especificamente? Ela levanta, primeiro, onde estão, o que aconteceu na guerrilha do Araguaia? O que aconteceu naquela noite? Então, nós temos o direito de ser informados do que aconteceu. Nós temos o direito de enterrar os corpos dos nossos familiares. Nós temos o direito à informação, enfim, nós queremos a verdade. É o direito à verdade. Foi invocado o direito à verdade do que aconteceu naquela noite, e especialmente do que aconteceu no período da ditadura envolvendo desaparecimentos forçados. Onde estavam essas pessoas? Além dessas questões, elas pediram indenização, elas pediram a criação de algum órgão no Brasil, especificamente de apuração do que aconteceu no período da ditadura, e que isso fosse dada ampla publicidade para todo mundo, porque é direito de todo mundo saber o que aconteceu naquele período. E um dos principais pontos, que é o problema maior, é o motivo pelo qual o caso está aberto até hoje, porque foi a única recomendação e depois a condenação, a obrigação que o Brasil não cumpriu. A invalidação da lei de anistia, porque essa autoanistia, perdoar crimes, principalmente crimes comuns, vão contrário a todo o sistema de direitos humanos. Enfim. Então, nós estamos aqui com um cenário de duas ações em andamento. Uma no cenário internacional e uma feita pelo Conselho Federal da OAB perante o Supremo Tribunal Federal para se declarar a inconstitucionalidade dessa lei, especificamente nessa parte. Tinha que retirar essa parte da lei, porque não pode ficar perdoando crime comum. O que acontece? No início de 2010, a ação do Supremo ela é julgada. E ela foi julgada no seguinte sentido, é a DPF 153, depois vocês dão uma olhada. Foi julgada no seguinte sentido: a lei de anistia não é inconstitucional, ela é válida. Então, o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros votaram, e depois do voto, por maioria, entenderam que a lei de anistia era válida, que não era para ser declarada inconstitucional, que era para continuar vigente no Brasil. Então, a ação do Supremo foi julgada primeiro. O caso já estava na corte, já tinha passado pela comissão, já tinha as recomendações, o Brasil não cumpriu. O caso foi parar na corte, chegou na corte, a corte manteve as recomendações, até colocou mais ainda, porque a corte geralmente ela duplica aquelas recomendações, as obrigações na sentença ficam o dobro. E a corte manteve. Brasil, você tem que invalidar a sua lei de anistia, porque ela não guarda convencionalidade com o sistema, é um controle de convencionalidade aqui, que nós estamos falando agora. Quando a gente fala internamente, verificar a inconstitucionalidade da lei, ou constitucionalidade da lei. Quando é lei com cenário de direitos humanos, o nome é convencionalidade, controle de convencionalidade. Então, pelo controle de convencionalidade, essa lei ela não é compatível e nem convencional com as normas de direitos do cenário internacional de direitos humanos. Então, você tem que invalidar a sua lei. Gente, mas quando essa decisão chegou aqui no Brasil, foi no final de 2010. A do Supremo foi julgada no início de 2010 e essa da Corte Interamericana condenando o Brasil chegou a decisão no Brasil no final de 2010. Então, o Brasil foi lá e cumpriu, pagou as indenizações para essas vítimas, criou a Comissão da Verdade para investigar os fatos acontecidos. Então, as obrigações ele começou, não cumpriu uma. Ele não invalidou a lei de anistia. E o argumento foi o seguinte: nesse mesmo ano, o nosso Supremo Tribunal Federal falou que a lei é constitucional, que não tem problema com ela. Então, nós não vamos cumprir, porque o Supremo Tribunal Federal falou.
Então, observem que uma decisão internacional veio depois da decisão do Supremo. O que acontece uns anos depois? Outra ação é feita no Supremo Tribunal Federal. E agora é a DPF 320. Nessa DPF 320, o que é pedido? Olha, Supremo, lá na DPF 153, vocês entenderam que a lei de anistia é constitucional, ok. Só que depois do julgamento, veio uma decisão internacional da Corte Interamericana dizendo que ela não guarda convencionalidade e ela não guarda compatibilidade com o sistema internacional de direitos humanos. Então, nós vamos invocar aqui agora que seja observada a decisão posterior e que o Supremo faça uma reanálise da lei de anistia, agora com base nessa decisão da Corte Interamericana, porque ela foi depois da primeira decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quando a gente pega a DPF 320, o que a gente vê é exatamente isso. Os mesmos pedidos, mas agora para que seja observado esse precedente que o Brasil é obrigado a cumprir, não cumpriu até hoje, a decisão de 2010 não cumpriu até hoje. O caso, se vocês consultarem no site da Corte Interamericana, vai estar em aberto e não foi cumprido. E aí vocês me perguntam, e aí, o que o Supremo fez, vai fazer, enfim. Até hoje está lá no Supremo Tribunal Federal aguardando julgamento. Então, nós estamos aguardando para saber o que o Supremo vai falar agora em relação ao outro lado. Vejam bem, estão pedindo novamente para declarar essa inconstitucionalidade, na verdade, fazer um controle de convencionalidade, ou seja, pegar essa lei nacional e fazer uma análise de acordo com a decisão internacional de um Tribunal de Direitos Humanos, para invalidar essa lei. Então, é uma segunda tentativa de invalidar a lei de anistia no Brasil. Um ponto muito interessante desse caso, é o que eu vou falar agora para vocês, é o seguinte. A gente sempre estudou que no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, um Estado, ele só pode ser réu, ou seja, ser responsabilizado, depois que esse Estado faz parte do sistema internacional. Então, se um Estado, ou então se ele faz, a gente não pode ajuizar uma ação contra um país ou contra um Estado que não faz parte do sistema internacional. Então, uma das regras e uma das características para se processar um país, se processar um Estado, é que ele faça parte do sistema. Ou depois que ele fizer parte do sistema. Ou seja, o Estado ele não pode responder por fatos que ocorreram anteriormente à entrada dele naquele sistema internacional. Então, vamos trabalhar com datas aqui. E vai cair aqui, mas como? Observem que o Brasil ratifica a Convenção Americana de Direitos Humanos em 92. E observem que ele aceita a jurisdição da Corte em 98. Tudo acontece na década de 90. Um sistema que foi criado na década de 60. O Brasil passa a integrar esse sistema na década de 90. Então, a maioria dos casos que a gente vê são casos que aconteceram a partir do momento em que o país ratifica e entra naquele sistema, aceita a jurisdição do tribunal, enfim. Só que aqui nós estamos falando de fatos que ocorreram quando o Brasil não fazia parte do sistema interamericano. Então, vocês podem imaginar que, que na defesa do Brasil, porque como ele é processado, alguém vai fazer a defesa dele. E geralmente é a Advocacia da União. Na defesa do Brasil foi alegado isso. Ou seja, os fatos que a vítima quer que o Estado seja condenado aconteceram anteriormente à entrada do Brasil no sistema interamericano. Então, nem comissão e nem corte têm competência para recomendar ou para julgar um Estado por fatos que aconteceram antes da entrada, né, do país dentro desse sistema internacional. Então, essa ação, esse processo tem que ser arquivado. O Brasil não fazia parte naquela época e o sistema já existia naquela época. E aí a gente pensa assim, mas aí fica a questão, né? Mas como, então, que é um dos principais casos, como que isso acabou chegando a uma sentença, como que o Brasil foi processado e condenado, no caso Gomes Lund, por fatos ocorridos antes da sua entrada no sistema interamericano. É aí que está a questão aqui. Aí a corte deu um jeito de resolver essa questão. Dentro
da decisão, dentro da sentença, ali, quando a gente faz a análise, o que a corte entendeu em relação a essa alegação do Brasil? Entendeu o seguinte: desaparecimentos forçados ocorridos em períodos de ditadura ou de governo, determinadas formas de governo, enfim. Desaparecimentos forçados configuram crimes contra a humanidade. Desaparecimentos forçados configuram crimes contra a humanidade. Isso a Corte Europeia de Direitos Humanos já tinha feito há muito tempo. Alguns casos, não envolvendo ditadura, mas envolvendo desaparecimentos forçados em alguns países na Europa, algumas pessoas processaram alguns países por desaparecimento forçado. E já tinha precedente internacional de que desaparecimentos forçados eram caracterizados como crimes contra a humanidade. Então, como que foi a sentença da Corte? A decisão da Corte foi no seguinte sentido: essa defesa não deve prevalecer, por quê? Porque estamos falando de situações de desaparecimento forçado. E desaparecimento forçado são caracterizados como crimes contra a humanidade. E crimes contra a humanidade, de acordo com as leis de proteção aos direitos humanos, são imprescritíveis. Elas podem ter acontecido em qualquer tempo, que elas podem ser revistas a qualquer momento. Não existe, elas são consideradas imprescritíveis. Então, nesse caso, especificamente por ser considerado crime contra a humanidade, a Corte Interamericana pode sim voltar no tempo ali e para atingir fatos que ocorreram antes da entrada, não só do Brasil, mas como de qualquer país no sistema interamericano de direitos humanos, ou seja, nunca vai prescrever. São imprescritíveis, não tem prazo para isso aí. E isso aconteceu não só em relação ao Brasil. Todos os países, todos os estados que tiveram ditadura militar e que tiveram situações de desaparecimento forçado e até de leis de anistia, foram processados tanto na comissão como na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Todos foram condenados. Todos os casos também foi reconhecida a mesma situação. Desaparecimentos forçados são considerados crimes contra a humanidade, são imprescritíveis e a Corte pode, sim, atingir fatos anteriores ao país ter entrado no sistema. Isso não foi só em relação ao Brasil, foi em relação a todos os países e estados que foram processados em relação a essas mesmas questões muito semelhantes que ocorreram em períodos da ditadura militar. Isso acabou virando precedente internacional, já consolidado, hoje não tem mais nem discussão em relação a isso. Desaparecimentos forçados são considerados crimes contra a humanidade, são imprescritíveis, e foi exatamente por isso. Em todos os casos, em todos esses casos de desaparecimento forçado, porque o caso Gomes Lund versus Brasil é um caso envolvendo desaparecimento forçado e o caso em que se discute a lei de anistia do Brasil. Em todos os casos envolvendo outros estados de desaparecimento forçado em períodos de ditadura, de lei de anistia, perdoando pessoas que cometeram crimes no período da ditadura militar, todos os estados perderam a ação. Em todos houve condenação dos estados, mas mesmo as sentenças são muito parecidas. Todos os estados foram condenados. O único que não invalidou a sua lei de anistia foi o Brasil. Todos os outros estados cumpriram as sentenças da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Atual situação. Qual que é a atual situação? Aguardando julgamento da DPF 320, que foi um pedido que está no Supremo Tribunal Federal em andamento, que foi um pedido de reanálise dessa questão, agora considerando a decisão do caso Gomes Lund, que foi posterior à primeira decisão do Supremo Tribunal Federal. Vocês vão compreender agora, se vocês pegarem o artigo que eu coloquei lá no grupo, a Hilary pediu lá, acho que foi um dia depois, né, Hilary, da aula, ela pediu, eu compartilhei. Se vocês forem lá, há 2 semanas atrás, eu coloquei um artigo, vocês vão compreender melhor agora todas essas questões que eu acabei de colocar para vocês, tá? Mariana, Pode falar. No caso, assim, mesmo se o Brasil não tivesse aderido ao pacto, ele poderia ser julgado pela corte? Qualquer Não. país ou não? Não.
Ele aderiu na década de 90. O que acontece ele faz, se não fizer parte, não tem como. Ele tem que fazer parte. Ele fez parte na década de 90. O que acontece é o quê? É que por ser considerado crime contra a humanidade, ele é imprescritível. Então não tem época nenhuma, assim, eternamente. Então ele volta para atingir essas situações, mas o Estado obrigatoriamente tem que fazer parte do sistema. Ok? Ok. Até agora? Podemos seguir? Gente, é um dos principais casos, tá? Aqui tem 2 casos, assim, que não tem como não conhecer. Porque nós temos 10 que obrigatoriamente nós temos que conhecer. Mas tem 2 especificamente que não dá para não conhecer. O primeiro, que é o caso da Miel Ximenes Lopes, que é aquela questão da clínica psiquiátrica. 2, o caso Gomes Lund. Não tem como, porque foi o primeiro caso, porque nós temos outro caso, viu? Foi o primeiro caso em que se levantou a questão de desaparecimento forçado, em que se levantou a questão da lei de anistia do Brasil, que deu toda essa confusão, porque tinha lei em andamento no Supremo Tribunal Federal, e as duas saíram no mesmo ano, no intervalo muito curto, no espaço, né, no intervalo muito curto entre uma e outra, que acabou gerando uma nova DPF no Supremo Tribunal Federal para ser analisado de acordo com a decisão internacional e não com base na primeira decisão do Supremo Tribunal Federal. Leiam esse artigo, vocês vão ver lá e vão compreender muito bem como que é essa questão envolvendo o caso Gomes Lund versus Brasil, tá? Vamos continuar compartilhando a tela? É caso demais, né, povo? Gente, Brasil já foi condenado em Tribunal Internacional de Direitos Humanos por trabalho escravo? Sim. Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde versus Brasil. Nós temos aqui uma situação que mais de 160 trabalhadores estavam lá em situações degradantes, terríveis, dentro da Fazenda Brasil Verde. Uma fazenda no interior do Pará, em que estava ali... Primeiro começou a situação de tráfico de pessoas. A questão de tráfico de pessoas foi levantada. Por quê? Muitas pessoas foram angariadas ali, né? Foram andar o Brasil inteiro para puxar essas pessoas. Geralmente o tráfico de pessoas, ele começa com aquelas promessas de que você vai ser, nossa, vamos para lá, porque lá você tem chance, né, de tudo, vamos, você vai ter aquela chance de crescer na produção, aquelas promessas que vocês já conhecem. O tráfico de pessoas, ele tem 3 desdobramentos. O primeiro é tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, o tráfico humano. O trabalho escravo, ele é encaixado como uma espécie de tráfico humano, tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, aquelas pessoas que recebem promessas, vem aqui para esse país, aquelas agências, né, de modelo, aquela coisa toda. Vem aqui para esse país, você vai ser modelo aqui, tanto homem como mulher, não só mulheres. Claro que há um número muito maior de mulheres, mas também tem situações envolvendo homens, que são atraídos por promessas, chegam nos locais, têm os seus passaportes retidos, e no caso nacional, têm seus documentos retidos, para não se deslocarem, para não ter como sair daquela situação, e aí ficam em uma situação terrível. Pessoas aí trabalhando para... Nossa, é desumano. Nesse caso aqui, ó, que foi o último caso que o Brasil foi julgado, quem trabalhava nessa fábrica de fogos lá na Bahia, se eu não me engano, é 200 quilômetros de Salvador, eles ganhavam 50 centavos cada um a cada 1.000. Sabe aqueles... Porque é uma fábrica de fogos de artifício, né? Esse último caso aí. Cada um ganhava 50 centavos a cada 1.000 traques. Sabe traque, faz aquele barulhinho ali? A cada 1.000 que eles faziam, eles tinham que apresentar lá os 1.000, e cada um ganhava 50 centavos por cada 1.000 que faziam. Agora vocês imaginam o que é uma situação de trabalho escravo, né? Enfim. E aqui nós temos várias pessoas que trabalhavam né, na plantação, canaviais, enfim, naquela situação de trabalho que começava 3, 4 horas da manhã e ia até 10 horas da noite, com aquela alimentação mínima, sem ver a cor de salário, totalmente fechados numa fazenda,
Parece cena de filme, quando a gente via, viu algumas imagens, algumas fotos, assim, com aquelas pessoas nos cavalos com arma, vigiando ali para ninguém sair, aquela situação de todo mundo trabalhando, criança, junto com mulher grávida, os homens, não, todo mundo ali naquela situação terrível, terrível de trabalho escravo. 2 conseguiram fugir. Esses 2 conseguiram fugir e conseguiram entrar em contato, pedir ajuda. Isso foi encaminhado para a polícia e começou a deflagrar todo o esquema de tráfico de pessoas. Tem esse nome porque o nome da fazenda é Fazenda Brasil Verde, lá no interior do Pará. E aí acabou que foi um caso que tomou uma repercussão muito grande. Se vocês perguntarem, só para a gente poder finalizar, eu falei para vocês que o tráfico de pessoas tem 3 desdobramentos. É o tráfico de pessoas. Amorzinho. Oi? Ah, não acredito, mãe! Oh, meu amor, não! Pronto, tranquilo, tá de boa, voltemos. Aí, vamos. Tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo, tráfico de pessoas para fins de exploração sexual e tráfico humano para fins de venda de órgãos. Existe um esquema mundial de venda de órgãos que é uma coisa assustadora, principalmente envolvendo a África do Sul. Tem um hospital lá na África do Sul que é referência de receber órgãos do mundo todo. Então, eles disparam pessoas para o mundo inteiro, que cada um agindo de uma forma, pega os órgãos humanos, aqui, nossos órgãos. Então, aconteceu lá no Nordeste. Geralmente, eles vão para regiões que têm uma situação de pobreza muito grande. Então, eles chegam simplesmente e falam, olha, existe uma tabela com valores de órgãos. Então, olha, eu te dou 30 mil reais pelo seu rim. Eu te dou... O rim é uma coisa, né? Porque as pessoas sabem que vivem só com rim. Então, mas tem uma tabela, tá? Tem uma tabela aí que fica girando aí no cenário de tráfico humano de valores de órgãos. Nos Estados Unidos, foi deflagrada uma operação de uma maternidade, uma das maternidades mais maravilhosas que vocês podem imaginar, mas o último andar dela era um andar onde ocorriam as negociações de órgãos de bebês. Então, olha como que era... Gente do céu, é cada situação que não tem lógica a gente imaginar o que acontece no mundo. Nesse hospital, especificamente, tinha uma pessoa responsável por negociar os órgãos de bebês que ainda iam nascer. Então, as mulheres iam fazer as suas consultas ali naquela maternidade e havia uma troca de informações com essa pessoa responsável em atender casais, mães, enfim, pais que estavam com seus filhos, com seus bebezinhos internados, precisando de fígado, precisando de coração, precisando de rim, porque há situações assim, não só adultos, existe o transplante, né, de necessidade de transplante em bebês, e é muito difícil você conseguir órgãos de bebês. E foi deflagrado um esquema nos Estados Unidos que a última andar lá dessa maternidade era onde aconteciam as negociações. Então, teve até uma filmagem lá de um casal que estava pagando $300 mil em um coração de um bebê que ia nascer naquele dia. Então, eles foram chamados e falaram, olha, o bebê que vai ter compatibilidade, e como que ia tirar o coração de uma criança viva? Eles matam a criança. Então, era feito isso, o bebê nascia, eles levavam e diziam que aconteceu um problema, e a criança, e voltava com a informação que o bebê tinha morrido. E nesse meio tempo aí, eles tiravam os órgãos para serem vendidos para outras pessoas que iam lá, tinham coragem de ir lá e comprar esses órgãos. Então, se vocês virem os vídeos, se vocês assistirem como que eram as negociações, você não acredita o que está sendo negociado. Então, um casal ali, esperando, já vai nascer, olhando para o relógio, falando, já nasceu? Que hora que nós vamos poder levar esse coração para tal país? Então, pessoas milionárias que iam lá comprar órgãos de bebês que acabaram de nascer, vivos,
e tiravam os órgãos desse bebê e depois falavam para a família que, olha, morreu. Então, vocês imaginam o que acontece. Mas voltando aqui, depois vocês deem uma olhada, eu não me recordo muito bem o nome dessa operação, foi uma operação mesmo que foi feita, e tem as imagens, gente, do pessoal negociando os órgãos. Nossa, mas enfim, vamos lá. E nesse caso especificamente da Fazenda Brasil Verde, foi a primeira sentença em que o Brasil foi condenado por trabalho escravo. E aí vocês me perguntam, mas professora, tá, ali tinha uma situação de 160 pessoas em situação de trabalho escravo, em situações terríveis, sim. E aí esse caso foi levado para o cenário internacional. Sim, mas o trabalho escravo ainda existe no Brasil muito. Isso aqui foi em uma área rural. Imaginem quantas fazendas no Brasil não tem esse problema envolvendo trabalho escravo. E aqui no ambiente, no cenário rural, de fazenda, imaginem uma situação das lojas que a gente, às vezes, vai no shopping e compra naquelas lojas, e essas lojas, se vocês olharem no site do Ministério do Trabalho, do MPT, vocês colocam a lista de empresas autuadas por trabalho escravo. Vocês vão encontrar lojas lá que vocês não vão acreditar que elas foram autuadas por trabalho escravo. Galpões aí de confecções bem famosos aqui no Brasil, com venezuelanos, pessoas que vieram da Venezuela, pessoas que vieram de outros países aí, em situação de extrema pobreza, que chegaram e ganham. Qual que é seu sonho, por exemplo? Só para dar um exemplo para vocês. Qual que é seu sonho? Trabalhar 5 anos para juntar R$1.000. Isso é o que eles respondem quando é pego e deflagrado ali a situação, e eles são assim, ouvidos. Mas qual que é seu sonho aqui? Meu sonho é trabalhar aqui 3 a 5 anos para ganhar R$1.000. Que hora que você acorda? 5 da manhã. Que hora que você dorme? 10 da noite. Quantas vezes você se alimenta por dia? Uma. Então, isso existe hoje. Falando só do caso da Fazenda Brasil Verde, o caso da Fazenda Brasil Verde foi um caso grave que foi levado para a Comissão Interamericana. O Brasil não cumpriu as recomendações e foi processado na corte. E até hoje não cumpriu todas as obrigações. É um caso um pouco mais recente, mas é um caso, a gente tem que saber qual que é o caso em que o Brasil foi condenado por trabalho escravo. Existe. É o caso da Fazenda Brasil Verde. Mas a questão do trabalho escravo no Brasil ainda precisa de uma questão, assim, de ações efetivas aí, porque são situações terríveis que acontecem muito, muito próximo a nós. Tem aqui uma situação que eu gostaria de colocar para vocês na proteção internacional dos direitos humanos. Por quê? Porque existe uma diferença entre trabalho escravo e servidão. E isso, as ações, o sistema de proteção internacional dos direitos humanos gosta de deixar muito claro. Então, às vezes, a gente vai estudar um caso achando que está estudando um caso de escravidão, mas, na verdade, está estudando um caso de servidão. E a gente precisa realmente saber a diferença. Eu vou pegar para vocês um exemplo. Aqui, no caso Fazenda Brasil Verde, todas as situações tinha servidão, escravidão, mas aqui nós tínhamos a maioria de pessoas em situação de escravidão, porque elas não podiam deixar o local. Tinha gente armada de tudo quanto é lado ali dentro daquela fazenda, essas pessoas trabalhando com pessoas armadas em cima delas. Então, essa é uma situação de escravidão. Teve um caso que foi julgado pela Corte Europeia de Direitos Humanos, que convém a gente fazer uma análise dele, para a gente poder fazer uma comparação e compreender quando pegamos uma situação de escravidão e uma situação de servidão. O caso se chama Ciliadin versus França. Vou colocar aqui. Matheus, a sua dúvida é o caso Ciliadin? Esse que eu mencionei agora? Ou outro? Professor, era sobre a clínica lá dos Estados Unidos. Eu não sei se tem um nome Ele não específico. chegou a ser... Os Estados Unidos não pode ser processado, né, no sistema de proteção dos direitos humanos, ele não chegou a virar uma ação. Foi uma operação que foi feita, e sabe aquelas reportagens investigativas que tem as câmeras? Isso acabou indo para as mídias dentro dos Estados Unidos, mas
Matheus, os Estados Unidos não faz parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, não dá para processar os Estados Unidos em relação a isso. O máximo que pode ser feito em relação aos Estados Unidos nessa situação é que os Estados Unidos integram a ONU, a Organização das Nações Unidas, ele faz parte, ele não faz parte do Sistema Interamericano. Encaminhar o caso para o Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, que fica em Genebra, na Suíça, é o máximo que pode acontecer. Mas o Comitê de Direitos Humanos da ONU, ele não é um tribunal, então ele não é igual à corte que dá sentença. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, a gente vai estudar sobre o comitê, ele emite recomendações. Mas você imagina, sentença já é difícil de cumprir, imagina recomendação. Mas, enfim, não teria como ter essa ação internacional, tá? Se eu encontrar o link, eu vou tentar localizar e passo para vocês, não vou jogar no grupo, não. Falo, nossa, o professor está atacando coisa aqui. Mas, enfim, vou ver se eu localizo o link. Se eu encontrar, eu aviso vocês lá. Pessoal, eu encontrei o link lá daquela questão lá da maternidade. E aí passo de forma individual, se vocês quiserem ver, tá? Mas voltando aqui no caso Celiadin versus França, olha que situação aqui, para a gente poder compreender a diferença entre a escravidão e a servidão, não na visão criminal dentro do Brasil, mas dentro da visão da proteção internacional dos direitos humanos, nas sentenças, olha só. A Celiadin, ela era da República do Togo, se eu não me engano, do Togo. Um casal de franceses, eles estavam na República do Togo, e aí tinha a Celiadin e a irmã dela. E numa situação de extrema pobreza, eles não podiam ter filhos, até então não tinham filhos, e aí simplesmente chegaram nas famílias, tinha muitos filhos ali, e falaram assim, nós vamos levar, deixa a gente levar as duas, nós vamos cuidar das duas lá na França, nós vamos colocá-las na escola, elas vão ter oportunidades. Elas eram muito novas. E aí a família, com aquele tanto de filho, fez o quê? Viu ali naquele casal oportunidade para essas duas filhas e acabaram entregando essas duas meninas para esse casal de franceses. Eles levaram as duas para a França. Elas nunca frequentaram escola, elas nunca foram ao colégio, uma escola. A Celiadin era mais velha, ela olhava a irmã, e esse casal engravidou. E aí, teve o bebê, e elas começaram a cuidar da casa, enquanto elas viraram domésticas, dentro da casa. Crianças, então elas dormiam no chão, elas não tinham cama, elas não tinham um quarto que elas ficavam. Depois que esse bebê nasceu, elas ficavam olhando esse bebê, ajudando a olhar esse bebê, elas ficavam sem dormir, elas não podiam frequentar a escola, enfim, elas ficavam dentro da casa. O que acontece? A Celiadin foi crescendo, a irmã mais velha foi crescendo. Ela podia se deslocar no bairro. Um casal de amigos desses franceses ganhou bebê, um outro bebê. E aí esse casal que buscou essas crianças falou, olha, o nosso já está um pouquinho maior, eu vou emprestar a Celiadin para você. Ela não cobra nada não, eu vou emprestar a Celiadin para você, porque a Celiadin, ela olha muito bem, ela sabe olhar, ela já estava quase adolescente ali, quase entrando na adolescência, se não me engano, 10, 11, 12 anos, uma coisa assim. E ela vai ajudar muito, então ela, não precisa de cama, não. Ela dormia também no chão, perto do bebê, ficava o tempo inteiro, virou aquela situação, e era uma residência próxima à casa desse casal. Então, ela tinha uma certa circulação no bairro, ela não era aquela adolescente, aquela pessoa que ficava presa, trancada dentro do ambiente. Ela estava em situação de violação terrível de direitos humanos há muitos anos, mas ela tinha uma certa circulação ali, acho que ela fugia por medo mesmo. E o que aconteceu? Uma vizinha percebeu essa movimentação estranha e começou a abordar a Celiadin, fazer algumas perguntas, então foi uma vizinha que percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo, perguntando se ela já foi à escola, falando que não, enfim. Essa vizinha foi num órgão lá na França, que é um órgão de acusação, ele é muito parecido como se fosse um Ministério Público aqui no Brasil, como se fosse um promotor de justiça. Ela procurou esse órgão,
lá na França, ela contou que ela estava presenciando e falou, olha, tem algo errado, algo precisa ser investigado, e foi essa vizinha que despontou o negócio. O que aconteceu? Aconteceu que esse órgão de acusação lá, de investigação, começou a verificar, né, ficar observando ali o que estava acontecendo, e viu que realmente estava acontecendo alguma situação de violação ali. E ali essas crianças foram retiradas desse ambiente, elas conseguiram ser retiradas, o tempo foi passando, elas foram para lares, parece que a irmã dela, se eu não me engano, foi adotada, ela ficou ali um tempo até, né, enfim. E muitas ONGs de olho no que estava acontecendo. Esse casal, ele não foi responsabilizado, nem o casal que pegou essas meninas lá, nem o casal que levou para a França, né, e nem o outro casal que emprestaram a Celiadine para cuidar do outro bebê. Enfim, essas pessoas não foram responsabilizadas dentro da França. E aí algumas organizações, tomando conhecimento do que estava acontecendo, porque existia um diálogo ali, né, saiu no jornal, aconteceu muita coisa, essas organizações levaram o caso da Celiadine para a Corte Europeia de Direitos Humanos. Lá não tem comissão. Então, o caso foi para a Corte Europeia de Direitos Humanos contra a França. A França foi omissa na responsabilização dessas pessoas, no caso da Celiadine, que ela não pôde ter... Na verdade, aqui eu vejo até uma destruição de projeto de vida também. Acho que a gente tinha falado disso no nosso semestre passado, dos desdobramentos do direito à vida. E o que aconteceu? O caso chegou na Corte Europeia de Direitos Humanos como trabalho escravo. É escravidão. Então, a França deveria ser processada na Corte Europeia por escravidão do caso Celiadine. Tá. O que aconteceu? A Corte Europeia de Direitos Humanos analisou o caso e verificou o seguinte, realmente, ela foi mantida em situações terríveis, ela foi privada de muita coisa, só que ela tinha uma certa liberdade de locomoção dentro de um bairro. Então, ela não estava em cárcere, em situação de cárcere. Escravidão seria se ela estivesse trabalhando nessas condições em situação de cárcere. Se ela tinha essa liberdade de uma certa locomoção, não é caracterizada escravidão, é caracterizado servidão. Então, ela tem uma relação que também é uma violação de direitos humanos. Observem que essa é a visão do Tribunal Internacional. Em termos de responsabilização do país, do Estado, não muda. O que eu estou apresentando para vocês são os nomes que os tribunais de proteção aos direitos humanos usam para determinadas situações. Então, olha a visão dos tribunais de direitos humanos. Se a pessoa está mantida naquela situação de trabalho excessivamente forçado, mas ela não tem nenhuma possibilidade de sair, ela tem que fugir, ela está em situação de escravidão. Isso é a visão dos tribunais de direitos humanos. Se a pessoa está naquela situação de trabalho forçado, exaustivo mesmo, mas ela tem uma certa liberdade de locomoção, isso não é caracterizado escravidão. E aí houve uma desclassificação da sentença para servidão, ou seja, a França violou os direitos humanos da Celiadine, não por escravidão, mas sim por uma situação de servidão. É só para mostrar para vocês como que é a visão dos tribunais de proteção aos direitos humanos em relação a alguns pontos que são detalhes que às vezes a gente nem observa bem. Ou seja, eles observaram que só dela ter essa mínima possibilidade de uma certa circulação, isso não seria escravidão, isso seria considerado servidão, tá? Então, a gente puxa aí um outro precedente, para esse precedente do sistema europeu, para trazer para vocês algumas informações e algumas comparações a esses casos que a gente está estudando, né? Alguma dúvida até aqui? Professora, Pode falar. aí no caso da fazenda aqui do Brasil, seria servidão ou escravidão? Porque como eram 160 pessoas, era um conjunto de pessoas, teve casos envolvendo as condenações por escravidão e algumas por servidão. Parece que algumas pessoas tinham uma certa liberdade, mas eram tão ligados àquilo ali que acabaram não denunciando. Pessoas que iam para a cidade fazer algumas compras, voltavam e não falavam nada, enfim. É como se o próprio grupo tivesse ali alguns líderes que estavam na mesma situação, mas tinham uma certa confiança para não deixarem aquele local,
tá? Mas teve condenação do Brasil tanto por servidão como por escravidão, porque era um número muito grande de pessoas e cada vítima estava em uma situação. Ok, Matheus? Foi Matheus que perguntou? Sim, certo. Eu até lembro de uma vez, quando a senhora mencionou, eu fui pesquisar, e um dos mecanismos que eles tinham para manter o pessoal era contas e despesas. Que eles tinham, por Isso. exemplo, lanchonete, equipamento, eles tinham uma despesa, uma dívida que nunca pagava. Isso, nessa hipótese aí, é o que se chama, no direito se chama de servidão por dívidas. Isso acontece muito no tráfico de pessoas para outros países para fins de exploração sexual. Algumas mulheres, por exemplo, elas são chamadas por agências de modelo, elas vão, e quando elas chegam, os agenciadores ali, né, as pessoas que elas têm contato, a primeira coisa que é falado é, bom, existe uma despesa a sua vinda para cá, então seu passaporte vai ficar comigo, a princípio você vai fazer o seu trabalho aqui para pagar todas as despesas, nós vamos cuidar da sua família lá no Brasil, então, eu digo, se sai do Brasil, nós vamos cuidar da sua família lá no Brasil, ou do país que você vier, e aí você tem uma relação de dívida com a gente. Isso aí acontece demais no tráfico de pessoas, viu? Essa relação de subordinação por entender que há uma certa dívida a ser paga, e é uma dívida que não é paga nunca, a pessoa trabalha, parece que nunca está sendo pago, né? É muito complicado, gente, são situações, assim, muito difíceis. Bom, tem caso, né, povo, a gente precisa saber, tá? Não dá para passar essa matéria sem analisar esses casos aqui, porque cada caso vai trazer. Agora são casos mais rápidos, os principais aqui a gente já levantou, aqui não tem tantas questões aqui. Nós temos o caso Cosme Rosa Genoveva, Evandro de Oliveira e outros versus Brasil. Esse caso aqui especificamente, se for feita a pergunta, o Brasil já foi processado no Tribunal Internacional de Direitos Humanos por chacinas, ou por chacina, massacre, enfim. Né, dá um nome. Sim, esse caso aí aconteceu, se eu não me engano, em 93 e em 94, foram duas chacinas que aconteceram no Complexo do Alemão, na comunidade Nova Brasília, que fica dentro do Complexo do Alemão, e foram mortos jovens em confronto com a polícia, enfim, entraram lá na comunidade, no Complexo do Alemão, e eles acabaram sendo mortos. Eu acho que vocês vão lembrar desses casos, na verdade foram duas, são duas situações envolvendo as mesmas pessoas, os mesmos causadores dos danos, dos crimes, né, e das violações de direitos humanos, e aí pegaram essas duas chacinas que aconteceram no Complexo do Alemão, nos anos de 93 e 94, se eu não me engano, e aí levaram, 93? Isso eu preciso checar, tá? Quando que aconteceu, eu preciso verificar mesmo o ano, mas foi um ano seguido do outro. E aí levaram esse caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o Brasil foi, não posso falar condenado, porque é comissão, mas houve recomendações contra o Brasil não cumpriu, e aí o caso foi encaminhado para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o Brasil foi condenado, no caso Cosme Rosa Genoveva e Evandro de Oliveira e outros, porque foram muitos jovens que morreram, mais jovens que morreram nessas chacinas no Complexo do Alemão, no Rio, e aí se tornou o caso Cosme Rosa Genoveva, tá? Então aí nós temos uma situação que não tem tantos desdobramentos, foi isso que aconteceu, a polícia foi responsável por essas mortes, e aí, em razão das omissões nas investigações, na responsabilização dos causadores dos danos, o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Observem que a questão aqui é a seguinte, nossa, mas são 10 casos. Sim, são 10 casos. A gente está analisando um por um, vocês não vão esquecer. Porque quando a gente quando falar assim, anistia na Gomes Lund e Herzog, trabalho escravo, não, tem um caso Fazenda Brasil Verde. Vocês vão por temas, tá? Nossa, o advogado que morreu porque apresentou aí, deflagrou a quadrilha, na verdade, né? Os meninos de ouro lá no Nordeste, que saíam matando, cometendo crimes e violação de direitos humanos, o advogado que morreu, o caso Gilson
Nogueira de Carvalho. Ah, mas o Brasil já foi condenado por interceptação telefônica sem autorização, já, no caso Escher. Ah, o Brasil já foi condenado em razão do movimento sem terra, fez uma invasão, e aí algumas pessoas entraram lá e saíram matando, e atingiu sim o caso Sétimo Garibaldi. Então, observe que a gente tem que saber, assim, por temas, porque o que é importante? Todos esses problemas, eles acontecem de novo. Isso aqui não aconteceu uma única vez. Problemas envolvendo clínica psiquiátrica não aconteceu só no caso da Miel Chimenez. Problemas envolvendo morte de pessoas ativistas não aconteceu só no caso do Gilson. Problemas de interceptação telefônica não aconteceu só no caso Escher. Ditadura não é só o caso Gomes Lund e Herzog. Violação de direito de comunidades indígenas não é só o povo indígena Chucuru. Tem a comunidade Yanomami, mas é porque não chegou na corte, ficou no âmbito da comissão. Tem muitas situações aqui, são casos que foram julgados pela comissão. Por que é importante saber? Outros casos semelhantes podem ser levados. E quando vocês verificarem que esses casos estão sendo levados, vocês podem utilizar esses precedentes para fundamentar o caso de vocês. Então, por exemplo, na petição da aula passada, que eu apresentei para vocês, não sei se vocês vão se lembrar que a gente até olhou uma petição. Nessa petição, a gente viu que é um caso envolvendo uma violação de direito de magistrados, que foi para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos ainda, que está sendo formalizada. A comissão está verificando ainda, fazendo uma análise dos requisitos. E naquele caso, especificamente, é levantada a questão da demora judicial dos processos no Brasil. E lá, foi levantado naquela petição algo que foi levantado no caso da Miel Ximenes Lopes. Até tem a menção ao caso da Miel Ximenes Lopes, porque o caso da Miel Ximenes Lopes foi a demora também judicial nos resultados, em solução. O caso só foi levado porque tinha uma demora judicial aí. Então, é importante a gente saber isso, por quê? Porque caso algum de vocês queiram submeter uma situação, e se esse caso já foi julgado pela corte, vocês podem ter certeza que o precedente da corte tem muito mais força do que um precedente que foi analisado pela comissão. Então, se vocês têm aquela situação e isso está se repetindo, são práticas reiteradas, peguem o precedente do que já foi julgado pela corte e apresenta lá, olha, comissão, a própria corte já se manifestou nesse sentido aqui, vocês usam esse precedente, tá? Pergunta aqui. Luana, eu acredito que vai ser, sim, para mim já tinha ido. Eu tinha quase certeza que já tinha ido, depois a gente dá uma olhada. Tem que ver. Porque o que acontece? Quando o caso é encaminhado para a comissão, a gente não toma conhecimento imediatamente. Ele ainda fica ali dentro de um certo sigilo diante da análise. Depois que a comissão aceita aquele caso e dá uma numeração para aquele caso, é que o caso ele se torna público. Se eu não me engano, já existe um encaminhamento de uma petição que foi encaminhada desse caso para a Comissão Interamericana. Eu acho que ele não virou ainda, não se formalizou ainda como ação internacional. Eu acredito que logo vai aparecer alguma coisa aí. Se eu não me engano, já tem um encaminhamento para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, tá? Pessoal, 8h15 eu tinha que tomar um remédio. Rapidinho eu tomo aqui e já só pegar aqui, tá? Eu só preciso pegar o comprimido. A água tá até aqui do lado. Eu só não trouxe o comprimido para cá. Me dá um minutinho para eu só pegar o comprimido e voltar aqui. Rapidinho já volto.
E aí, povo? John, tem tantos casos. É porque, assim, como vocês estão vendo agora, essa disciplina, e a gente está vendo os casos, assim, situações que são levadas, vem na nossa cabeça, às vezes, situações que aconteceram na nossa cidade, situações que aconteceram em lugares tão próximos, às vezes a gente pensa assim, nossa, são coisas absolutamente grandiosas. Gente, todos os casos que eu falei aqui para vocês, é o advogado que foi morto no interior do Rio Grande do Norte, é o caso da interceptação telefônica, às vezes não é nada tão grandioso. Porque é grandioso, ok. As tragédias, por exemplo. O caso da usina de Belo Monte está lá na comissão, já virou ação. O caso da tragédia em Mariana, Brumadinho, o caso da Boate Kiss também já foi levado. É porque, assim, demora. Toda vez que eu mostro aqui para vocês esses casos, são casos que levaram 12 a 15 anos para serem julgados no âmbito da comissão e da corte. Mas vocês vão colocando aqui situações que são, se não, aí a gente tem que pegar os requisitos. Eu já vi aqui, ó. O John tinha mencionado ó, a Luana, a Hillary, no mesmo caso, o John, do prefeito, a Isabela colocou aquele massacre lá na escola. Aqui. Se vai ser levado para a comissão, vai depender só de alguém levar para a comissão. É só isso que precisa. Alguém que queira levar o caso, alguém que queira levar esse caso para a comissão. Quem pode levar esse caso para a comissão? Qualquer pessoa. Qualquer ONG. Qualquer pessoa. Não precisa ser especificamente vítimas diretas. Não está entre os requisitos. O que pede é um representante legal. Aí entra em contato com alguma vítima. Foi o que aconteceu com a mãe do Damião Ximenes Lopes. No caso da mãe do Damião Ximenes Lopes, como aquela mulher tentou de todas as formas resolver o problema e não conseguiu, o que aconteceu? ONGs geralmente que procuram. As ONGs procuram essas pessoas e falam, olha, o seu caso aqui é um caso de se levar para um Tribunal Internacional de Direitos Humanos. Olha, eu não sei nem o que é isso. Se você conseguir resolver, ótimo. É aquilo que a gente conversou nas aulas. E acho que a gente teve essa conversa até em algumas aulas presenciais. Lembra que eu falei para vocês que tem uma ONG muito atuante, que é o CEGIP? Aí a gente pensa assim, por que uma ONG ficaria só procurando esses casos? Eu mostrei para vocês, eu não sei se eu compartilhei com vocês, deixa eu ver aqui se nesse... Deixa eu ver se no caso da Maria da Penha... Pessoal, isso aqui é um relatório. Isso aqui é o relatório do caso Maria da Penha. Aqui, ó. Caso Maria da Penha, esse caso aqui, ó. O 12051. Isso aqui foi feito pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Lembra que eu falei que a comissão, ela não dá sentença, ela faz relatórios. E no final dá recomendações. Então, isso aqui são as recomendações da comissão no caso Maria da Penha, tá? Depois, se vocês quiserem... Na verdade, eu vou colocar lá no AVA esse material para vocês. Aqui, ó. Em 20 de agosto de 98, a Comissão Interamericana recebeu uma denúncia apresentada pela senhora Maria da Penha. Olha aqui, quem que era o representante dela? A ONG. O CEGIL que levou. Aqui, no caso, foram dois. Teve o CLADEM também, que são os peticionários, geralmente são os representantes legais, e aí apresentaram os artigos da Convenção Americana. E foi aqui, ó, o nome do agressor da Maria da Penha. E aí mostra tudo o que aconteceu com a Maria da Penha, que tem um resumo de tudo que aconteceu com a Maria da Penha. 15 anos sem, né? Aqui tem os artigos que foram violados e vai. A comissão vai apresentando o resumo, como que foi oferecida a solução amistosa, mas não teve acordo, a posição das partes, o que os peticionários alegaram, que são os representantes da Maria da Penha, que ela foi vítima em seu domicílio, né, tentativa de homicídio, aí conta aqui, ó. Aí a comissão vai, apresenta tudo.
que depois eu compartilho para vocês lerem, tá? Isso aqui são as alegações dos representantes da Maria da Penha. A defesa do Estado brasileiro, o que ele alegou? Aí foi. Aqui, ó, ela analisa os requisitos de admissibilidade da petição, o esgotamento dos recursos internos. Ela analisa, tá? Então, ela fica convencida que teve. Olha. Cumpriu o prazo, não existe 2 procedimentos internacionais, tudo aquilo que a gente estudou como requisito de ação. Análise dos méritos, a comissão é grande, né? Mas vocês têm que ver a sentença, o tanto que é grande. Aí ela apresenta quais artigos foram violados, explica por quê, artigos da convenção ou de outra lei internacional. Vamos descendo. Isso aqui é considerado um relatório curto, tá? Porque o Estado brasileiro quase não alegou nada. Aqui tem os artigos que foram violados. Vocês acharam a petição grande? Aqui eu quero ir para o final, para vocês verem. Conclusões. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao Estado brasileiro as seguintes conclusões. Ela tem competência para conhecer esse caso. Até aqui, um monte de conclusão. Que ele foi responsável pela violação dos artigos, que o Estado tomou algumas medidas, tal, embora essas medidas não tenham conseguido reduzir a violência, né? Que violou o artigo tal, recomendações. Tá vendo que não tá sentença, obrigação? A comissão faz recomendações. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos reitera ao Estado brasileiro as seguintes recomendações. Aí tem completar o processo penal do responsável, né, que causou o dano, proceder à investigação séria, imparcial, a fim de determinar a responsabilidade, adotar medidas administrativas, legislativas e judiciárias competentes, foi feita a Lei Maria da Penha. Aqui tem uma indenização, ó, mas não colocou valor. A comissão não colocou valor, deixou para o Brasil escolher esse valor. Prosseguir e intensificar o processo, tal, medidas de capacitação. Tem muitas recomendações, tá? Aqui em relação à violência contra a mulher. Incluir nos seus planos pedagógicos, unidades curriculares, essa questão da violência contra a mulher. Olha aqui o prazo, gente. Apresentar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos foi 60 dias que foi dado para o Brasil. Aqui não foi nem meses, geralmente a comissão dá meses. A comissão deu 60 dias para o Brasil apresentar um relatório do que ele já tinha cumprido nesses casos da Maria da Penha. Agora, quando a gente olha, deixa eu ver se eu acho que eu tenho um caso aqui da sentença da corte. Deixa eu só ver aqui as dúvidas de vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. É caso pode ser considerado, inclusive, aí, Luana, às vezes até um Tribunal Penal Internacional, tá? Tanto a Comissão Interamericana de Direitos Humanos como o Tribunal Penal Internacional, pode sim. Mesmo antes, se for antes. Eu quero mostrar para vocês como que vem na sentença os valores para o representante legal, para o CEGIL, por exemplo, para as ONGs, por isso que as ONGs vão atrás. Eu tenho aqui a sentença do caso Fazenda Brasil Verde. Deixa eu ver se nela teve. Vamos ver aqui. Eu vou correr lá para o final, vou disponibilizar a sentença para vocês. Isso aqui já está corte, tá vendo? Corte Interamericana de Direitos Humanos, a sentença. Aqui não são recomendações, tá? Aqui já é uma sentença. No caso, trabalhadores da Fazenda Brasil Verde. Depois eu disponibilizo a sentença para vocês lá. Eu quero mostrar para vocês aqui
Essa sentença tem 164 páginas. Aqui, ó, custas e gastos. 119. Deixa eu tentar localizar aqui. Digita o número da página lá, professora, que é mais fácil. Às vezes, não... porque tá na 119, né? Deixa eu ver aqui. Isso é uma sentença, gente. É uma sentença da corte. Quando vocês acharam aquela petição grande, eu falei, nossa, isso aqui é uma sentença que nem é uma das maiores, viu? Isso aqui é uma sentença contra o Estado. É muito grande. Quando a gente faz análise de sentença, nossa! Tem decisão do Supremo que tem mais de 500 páginas, 600 páginas. Aqui os danos morais, porque no cenário de proteção dos direitos humanos não usa muito a palavra moral, é imaterial. Tem os danos materiais e os imateriais, é a mesma coisa que moral. Quero mostrar para vocês que custos e gastos. Isso aqui são os representantes, são os representantes legais, advogados, ONGs, enfim. Solicitaram o pagamento dos gastos, né, que tiveram. Aqui, ó. Os gastos do CEGIL, $105 mil. Incluindo gastos de viagem, porque eles têm que ir para a comissão, para a corte, para a comissão, para a corte. Correios e cópias, cartórios, traduções, pesquisa, salários, ou seja, o CEGIL tem que manter, né, pessoas que trabalham lá. Até ligação de longa distância, eles incluem aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eles colocaram a $50 mil ao CEGIL. Acho que o que ficou comprovado, acho que foi $50 mil, uma coisa assim. Eles pedem. Aqui parece que eles ganharam $50 mil. Povo, mas $50 mil? Isso aqui é em uma, tá? Tem umas que dá os 100 mil, tem umas que dá os $200 mil. Nós não estamos falando de são despesas altíssimas, são valores altos. Aqui não é um negócio muito barato, não. Então, quando a gente, aqui, ó, a corte decide, né, é totalmente diferente do que recomenda. Então, quando a gente vê, é muito mais interessante a gente ver, né? Aqui eu não sei, se eu não me engano, aqui é um caso que teve voto dissidente. Aqui alguns juízes, e quando tem a pessoa não, aqui, ó, tem juiz que gosta de fazer o voto separado, aqui. E aí ele faz um voto separado, é possível, tá? Aqui tem 164 páginas de sentença. Mas eu queria mostrar para vocês como vem. Então, quando a gente fala assim, a ONG levou, o representante legal levou, se ele conseguir comprovar todas aquelas despesas, a ONG recebe, o representante legal recebe. Então, existem ONGs que ficam aí verificando e chegam em contato e falam, olha, família, vocês tiveram uma violação, assim, nós fazemos esse trabalho de levar os casos para o cenário internacional, você não precisa pagar nada para nós agora, porque nós vamos receber na condenação. Aí vem aquela questão, mas eles recebem, gente, porque está condenando o Estado. Então, esse dinheiro, ele sai de onde? Esse dinheiro, ele sai da conta da União, ele sai da conta do federal. Isso vai receber, tá?
Então, existe sim toda uma rede aí, no cenário da proteção internacional dos direitos humanos, tem toda uma rede de atuação. E as organizações não governamentais têm um papel muito grande dentro desse cenário de proteção, dentro da internacionalização. De uma forma geral, existe uma rede muito grande de organizações não governamentais. Aqui, especificamente, estamos falando de ONGs específicas que levam casos para órgãos de proteção aos direitos humanos, que trabalham com esse sistema internacional, que é exatamente o tema da nossa disciplina, proteção internacional dos direitos humanos. E a maioria dos casos são levados por organizações não governamentais. A grande maioria dos casos, tá bom? Gente, até agora tem alguma dúvida? Professora, Pode falar, Matheus. no caso aí das ONGs, né? Eu poderia classificar isso, então, que elas estão pedindo como indenização? O que seria o termo, assim, desse dinheiro que elas estão recebendo para cobrir os gastos? Custos. Ah, sim. A indenização, Matheus, ela vai para as vítimas. Indenização por danos materiais ou indenização por danos imateriais. Os representantes legais cobram custas e gastos. É o nome que vem. Ok. Gente, vamos fechar esses casos. Rapidinho. Estou com tanto arquivo aberto aqui, porque eu venho para o sistema remoto, eu falo, nossa, vai dar tempo de entrar nisso, TPI, a gente vai falar do Tribunal Internacional. Aí eu pego notícia do homem lá que... Deixa eu pegar aqui. Eu até pedi de investigação do TPI, está separado aqui, mas a gente tem que estudar o TPI primeiro. Mas eu não vou enxergar mesmo. Como é que eu vou enxergar, gente? Ah. Povo indígena Chucuru. Os principais casos envolvendo a violação... O que é a proteção do meio ambiente no sistema interamericano de direitos humanos? Violação de direitos indígenas e de comunidades ancestrais. Um dos principais casos que tivemos envolvendo o Brasil. A comunidade Yanomami, que teve aquela invasão, que matou aquele tanto de gente, mas esse caso ele ficou no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. O único caso envolvendo o Brasil que chegou na Corte Interamericana de Direitos Humanos foi o caso do povo indígena Chucuru, porque o Brasil não cumpriu as recomendações da Comissão Interamericana. Aqui nós temos uma comunidade indígena, comunidade chamada de Chucuru, uma comunidade muito grande, e eles têm uma área, e o principal problema aqui, envolvendo, foi a invasão dessa área da comunidade Chucuru, sem a participação, sem a manifestação que é garantida às comunidades indígenas, a sua participação, toda vez que há uma utilização de propriedade que aquela comunidade indígena está instalada. Então, aqui a principal questão foi a violação do direito de propriedade. A questão é, essas invasões nessas áreas de comunidade indígena, que geralmente é para fins de exploração florestal, desmatamento, exploração mineral, são um contexto de situações, de atividades econômicas que querem que seja desenvolvida dentro dessas propriedades de comunidades indígenas. Então, o que acontece? Nessa situação especificamente, eles entraram e mataram muitas pessoas. Então, aqui nós temos situações de muitas mortes. Esse caso aqui é um caso que, diante além da violação do direito de propriedade, também houve violação do direito à vida, e também houve violação do direito de participação das comunidades indígenas toda vez que o empreendimento ou alguma exploração naquela área vai ter que ser feita. As legislações internacionais prevêem o seguinte: utilizar a propriedade indígena pode, só que tem que ter uma prévia participação, fala dessa comunidade indígena, e ela tem o direito de participar das atividades, inclusive aferir os lucros que forem adquiridos aí nessa utilização dessa terra, então, dessa área. Então, existe toda uma questão no cenário internacional de proteção nesse sentido. Aí violou tudo. Então, teve morte, teve problema envolvendo invasão, exploração, tudo que vocês puderem imaginar aconteceu. Quem se apresentava resistente, matava. Aí teve a morte até de um líder, um cacique, que era considerado assim, o líder da comunidade, ele foi morto. Então, o negócio tomou uma proporção muito grande.
muitas pessoas morreram, e o Brasil não teve responsabilização interna dentro do Brasil, o caso foi levado para a comissão, chegou na Corte Interamericana, e foi como eu acho que eu já mencionei para vocês, foi uma das sentenças da Corte Interamericana que eu já vi, uma das maiores que eu já vi contra o Brasil. Já vi outras grandes também em relação a outros estados. Mas contra o Brasil, essa sentença condenou o Brasil ao pagamento de $1 milhão para a comunidade Chucuru. Foi uma indenização considerada, saiu no cenário internacional com uma das maiores condenações que já foi vista, mas nós estamos falando de um contexto de muitas mortes, de muitos problemas, e um dos principais problemas envolvendo, toda vez que vocês forem estudar questões de violação de direitos de comunidades, de direito de propriedade, um dos grandes problemas que vocês vão ver é a falta de demarcação das terras. Aí vem a sentença internacional e fala, olha, indeniza, olha, toma providência nesse sentido, faz a demarcação das terras e não mexe nessa propriedade, aonde geralmente não se cumpre as sentenças em relação a esses casos. Mas aqui nós tivemos uma condenação do Brasil em $1 milhão. É muita coisa, gente. Se vocês fizerem uma conta aí, é muita coisa, tá? Então, aí é uma questão aí envolvendo meio ambiente e direito à vida dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem outros envolvendo comunidades indígenas? Tem, mas que foram julgados pela Corte Interamericana, a comunidade Chucuru, só essa. Os Yanomami não chegou no âmbito da Corte, e chegou no âmbito da comissão, tá? O caso Herzog vai envolver o problema da ditadura militar. O caso, só que aqui nós temos uma situação de um jornalista que foi chamado para poder esclarecer algumas situações, tipo um interrogatório, num órgão muito famoso na época da ditadura militar, chamado DOI-CODE, e ele era, se eu não me engano, até diretor de uma emissora de televisão, diretor de jornalismo de uma emissora, acho que da TV Cultura, era um jornalista, e o Herzog, ele foi chamado para prestar esclarecimento sobre o posicionamento que ele tinha perante a imprensa, né, de contra a ditadura militar, enfim. E ele foi lá para o DOI-CODE exatamente naquele dia, ele nem falou, ele já ficou comprovado depois que ele foi torturado, colocado no negócio elétrico, foi morto, aconteceu de tudo antes da morte dele. E aí foi criado um cenário para parecer suicídio, não sei se vocês vão se lembrar desse caso. Depois houve uma investigação que ficou comprovado que dentro do DOI-CODE ele havia sido torturado, eletrocutado, tudo aconteceu com ele e até levar à morte. E aí virou aquela situação que vocês podem imaginar, como situações ali, né, naquele período da ditadura que foram levantadas. O caso dele, juntamente com outros casos, pegaram casos muito semelhantes ao dele, foi também considerado, aqui tem dois, né, se vocês observarem bem, tem dois, tem o caso Gomes Lund e tem o caso do Herzog. No caso do Herzog, também houve a discussão do desaparecimento forçado, porque só depois que foi aparecer o que realmente tinha acontecido, e outras pessoas também estavam nessa situação de desaparecimento forçado. Por que aconteceu lá atrás, o Brasil está sendo processado, o Brasil fez a mesma defesa, e aí não deu certo, porque já tinha né, o caso Gomes Lund, que já tinha sido julgado, o caso Gomes Lund, inclusive, foi citado na sentença do caso Vladimir Herzog, e no caso Vladimir Herzog também, a Corte Interamericana de Direitos Humanos entendeu que a lei de anistia não tinha a menor condição, como que o Brasil ainda estava mantendo válida essa lei de anistia, e também determinou que fosse invalidada a lei de anistia, mas também não foi cumprida. Então, nós estamos aí aguardando mesmo a DPF 320, então dá até para fazer uma análise cruzada aí, envolvendo o caso Gomes Lund, que foi o primeiro. Primeiro, na verdade, nós temos o caso Gomes Lund, mas temos uma ação no Supremo que foi julgada mais rápido. Depois tem uma decisão do caso Gomes Lund meses depois. Depois temos uma DPF que foi feita para analisar de acordo com a decisão internacional. E depois nós temos o julgamento, a sentença do caso Herzog. Então, tudo vai ser com certeza mencionado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, porque são casos muito semelhantes. No outro caso foi uma guerrilha, uma situação diferente.
Aqui nós temos pessoas que foram torturadas, desaparecidas, depois, né, o corpo apareceu como se fosse suicídio, que foi considerado desaparecimento forçado, mas também que houve uma discussão em relação à lei de anistia. Então, a questão da anistia, da lei de anistia brasileira, foi levantada em 2 ações que o Brasil foi réu na Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Gomes Lund e no caso Vladimir Herzog. Tá? O último caso que o Brasil foi réu, foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, foi o caso dos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus e seus familiares. Nós estamos aí com uma situação de 64 pessoas mortas e 6 pessoas feridas, uma fábrica de fogos de artifício com uma situação de trabalho escravo também, então já era um contexto de violação de direitos humanos envolvendo a escravidão. Na escravidão, se a gente for analisar o cenário, elas não estavam mantidas em situação de cárcere, até tinha uma certa liberdade, mas trabalho forçado. Gente, deixa eu até colocar uma questão aqui para vocês. A palavra trabalho escravo, ele só é utilizado dentro do Brasil. Fora do país, no cenário de direitos humanos, a gente não utiliza a palavra trabalho escravo, a gente utiliza a palavra trabalho forçado. A palavra trabalho escravo é uma palavra brasileira. É um termo utilizado no cenário nacional. Então, quando coloca assim, o Brasil foi condenado por escravidão, é porque o Brasil alegou escravidão, porque é uma palavra que foi criada aqui. Quando vocês estudam, vamos supor que a Giovana quer fazer a Adriana, Giovana, a Hillary, que estão aparecendo aqui para mim, querem fazer, professor, eu quero fazer uma pesquisa sobre trabalho escravo nos tribunais internacionais. Eu vou virar para vocês e falar assim, gente, quando vocês forem fazer a pesquisa, não façam a pesquisa como trabalho escravo, façam a pesquisa como trabalho forçado. Nas decisões internacionais, com exceção do Brasil, porque por ser o Brasil, a palavra escravidão aparece, mas vamos supor que é outro país, lá naquele caso Ciliadin. No caso Ciliadin, em nenhum momento a palavra escravidão e trabalho escravo aparece. Aparece a palavra trabalho forçado. Ou é trabalho forçado ou é servidão. Então, essa palavra trabalho escravo, escravidão, ela é brasileira. Então, toda vez que vocês verem assim, trabalho, o Estado foi condenado por trabalho escravo, pode saber que é o Brasil, porque aí a corte repete o termo que foi apresentado na petição. Mas em todos os demais países, todos os demais estados, vocês vão ver uma situação na sentença contra a França, vai aparecer trabalho forçado. Então, quando vocês forem fazer uma pesquisa sobre trabalho escravo nos tribunais internacionais, não recomendo que utilizem a palavra trabalho escravo para procurar a decisão que vocês não vão achar. Só se for um caso brasileiro. Agora, procurem por trabalho forçado. Não sei se vocês sabiam disso, mas é uma informação que a gente precisa ter, porque às vezes a gente vai até assistir uma palestra e tá lá a pessoa falando de trabalho forçado, trabalho forçado, trabalho forçado. E a gente fica assim, gente, será que é a mesma coisa que trabalho escravo? Essa dúvida só dá na gente, só dá no brasileiro, porque é um termo brasileiro. A gente não vai ver uma sentença internacional condenando um outro estado aí por trabalho escravo. Vai ver trabalho forçado. É a mesma coisa, tá? Mas essa palavra escravo, escravidão, é uma questão brasileira mesmo. Em outras ações é trabalho forçado. E aí nós temos uma situação, dessas pessoas que... Foi na hora do almoço, essa explosão. Aconteceu por volta do meio-dia, entre 11 e meio-dia, e na hora do almoço as pessoas estavam lá dentro, porque elas não saíam dessa fábrica, criança, tudo que vocês imaginarem. Foi nesse caso especificamente lá, os sobreviventes falaram, eles ganhavam 50 centavos a cada 1000 track que eles tinham que fazer ali nessa fábrica de fogos, era 50 centavos que eles ganhavam. Então era uma situação muito complicada, e teve essa explosão dentro dessa fábrica, matou 64 pessoas, 6 ficaram gravemente feridas, mas sobreviveram, para contar também o que acontecia ali. E aí foi um caso que não houve a responsabilidade dos proprietários e dos responsáveis por essa fábrica. O caso foi encaminhado para a comissão reconheceu as violações pelo Brasil, e o Brasil não cumpriu as recomendações da comissão, e o caso foi encaminhado para a Corte Interamericana, e foi a última sentença que nós tivemos envolvendo o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, tá?
violação do direito à vida dessas pessoas. Então, o trabalho forçado, Hillary, é a mesma coisa do trabalho escravo para nós aqui no Brasil. A mesma coisa, aquela pessoa em situação de fechada, sem poder sair, naquela escravidão, aquela situação complicada, não pode nem deixar o local. A servidão é aquela pessoa que está ali em trabalho forçado, mas ela tem uma leve possibilidade de circulação, ela não fica totalmente presa em situação de cárcere. Elas não são sinônimas. O trabalho forçado, ele é considerado naquela situação que a pessoa não pode nem deixar o local. A servidão, a pessoa até pode deixar o local, mas ela é mantida ali naquela situação de trabalho forçado, mas ela tem uma leve circulação ainda aí e retorna, né, em situação de ameaça. A pessoa vira simplesmente para outra pessoa e fala assim, olha, você está aqui, você está trabalhando para mim, se você desaparecer, eu mato sua família lá no país de onde você veio. Então, isso acontece muito, tá? Mas é só para esclarecer para vocês, porque às vezes vocês vão encontrar muito esse termo trabalho forçado e pensar, gente, o que é isso? Será que é a mesma coisa que trabalho escravo? É a mesma coisa. É porque no Brasil existe a palavra escravidão. Então, nós falamos muito de trabalho escravo, mas no cenário de proteção internacional dos direitos humanos, a gente utiliza mais o termo trabalho forçado, tá bom? Dúvidas? Até aqui? Ok? Professora, Oi, Hillary. eu tenho uma pergunta, mas eu acho que ela é idiota. Tipo assim, em relação à proteção dos direitos dos indígenas, sabe? Por exemplo, a gente sabe que tem a FUNAI, etc., mas muitas vezes quando a gente vai conversar com alguém, a pessoa costuma falar, né? Usar como argumento que eu não entendo por que tem essa super proteção com os índios em relação aos índios, como se eles fossem melhores que a gente, ou alguma coisa do tipo, sabe? Aí eles usam até como exemplo, igual alguns indígenas lá no Pará que não vivem mais em aldeias, que no caso eles são mais urbanizados, né? Aí eles derrubam uma árvore, coloca tipo um pedágio e você tem que pagar para eles para poder passar ali, né? Aí isso fica confuso na minha cabeça. Tipo, eu sei que não tem a ver com a aula da senhora, mas por a senhora ser professora de direitos humanos, eu gostaria que a senhora me esclarecesse essa parte, porque às vezes fica meio confuso para mim. Mas fica confuso, por quê? Existe toda uma legislação internacional, e não só internacional, não, existe toda uma legislação nacional de proteção às comunidades indígenas. Só que, assim, toda situação vão ter exceções, isso não só em relação às comunidades indígenas. Então, nós veremos aí até pessoas que têm um tratamento diferenciado em outras situações que vão utilizar disso, né? Eu sou beneficiado por isso aqui, então eu vou utilizar ao meu favor. Então, infelizmente, existem alguns grupos aí que vão se aproveitar dessa situação. Por exemplo, aqui é uma aula de proteção internacional dos direitos humanos. Eu posso afirmar para vocês que existe toda uma legislação internacional e muitos precedentes, inclusive até as próprias sentenças, uma das mais altas que a gente vê, envolve as comunidades, tanto ancestrais como indígenas. Você tem que ver quando eu dou aula de processo civil, de lei interna, que eu viro para um aluno de direito e falo assim, questões indígenas não podem ir para essa justiça, ele tem uma justiça própria, ele não pode ir para um juizado, por exemplo, porque existe toda uma proteção e ele não pode ir para esse tipo de juizado, porque ele é informal, então ele tem que ir para outro juizado. Nossa, tem muita gente que levanta e fala, não é possível, não tem nada a ver, por quê? Enfim, tem muitas situações complicadas. A minha disciplina é de processo civil, é 16 anos, eu dou aula de processo civil. Isso faz direito, né, Lana? Processo civil é na Uni que você está fazendo? Isso, aham. Tá. Então é só no último. Eu dou o último processo civil, para quem está formando, então lá no final. Quando eu falo que existe questões indígenas, não pode ir para o Juizado Especial Federal. Nossa, os alunos quase querem morrer. Mas é porque está previsto em lei. Não adianta, existe sim todo um sistema internacional de proteção, existe um sistema nacional também de proteção, mas tem algumas pessoas que
como outros grupos vão utilizar isso de uma forma indevida, né? Vai distorcer aí, enfim, complicado. Vai mais do comportamento das pessoas, viu, Hillary? Do que da própria legislação mesmo, tá? Infelizmente tem. Ok? Paciência. Gente, mais alguma dúvida? Existe uma legislação de proteção, sim, bem diferenciada, tá? E, aliás, a Corte Interamericana de Direitos Humanos é reconhecida internacionalmente por proferir o maior número de decisões envolvendo violações de direitos indígenas. Nossa Corte Interamericana é referência de precedentes nessa área. Aliás, Luana, você que ganhou meu livro, eu nem sei mais. Meu livro inteiro fala disso. Meio ambiente. Pois é, o livro está aqui. E até hoje eu não fui buscar. Lá tem um mapeamento inteiro, um mapeamento inteirinho das decisões da Corte envolvendo a proteção do meio ambiente, porque o meio ambiente no sistema interamericano é a proteção de comunidades. Nós não temos muitos casos ambientais urbanos no sistema interamericano. Então, tem todo um mapeamento ali de decisões. Eu achei que era esse aqui, mas esse aqui é outro. Tem todo um mapeamento de decisões ali. Tá? Obrigada, professora, porque às vezes a gente vai conversar ou lidar com pessoas mais ignorantes, aí elas partem para um lado meio difícil da coisa, e é bom ter argumentos a mais. Ok. Gente, é isso. Mais alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, muito obrigada pela presença. A gente fecha, né? Finalmente fechamos os casos da Corte. Na próxima aula, nós vamos começar um novo sistema internacional de proteção, regras completamente diferentes. A gente já começa e eu já vou trazer para vocês. Vou postar no AVA essas peças, as recomendações, no caso Maria da Penha, a sentença da Corte da Fazenda Brasil Verde. Vou colocar todo esse material lá no AVA, tá? Para vocês. E aí, na próxima aula, a gente já começa uma nova forma de compreender o sistema de proteção em outro sistema internacional de proteção, com uma lógica completamente diferente. Se tiver ficado alguma dúvida no sistema interamericano, por favor, tragam na próxima aula. Não fiquem com dúvidas nesse sistema, porque é o sistema ligado, principalmente do Brasil mais próximo aqui em termos de direitos humanos, tá bom? É isso. Boa semana para todos vocês. Desejo muita saúde e cuidados para vocês e para as famílias de vocês. E qualquer coisa que vocês precisarem, é só falar, estamos aqui. Se eu achar o link lá, eu mando. Gente, achei o link, se alguém quiser ver, aí eu mando individualmente, ok? Daquele caso que eu falei para vocês. Boa noite. Boa noite, professora. Boa noite, professora. Boa semana. Boa semana para vocês. Boa noite.